Graças a Deus, que a paz do nosso Senhor seja contigo. Deus abençoe a sua vida. Estamos hoje aí no novo vídeo, falando sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela traz resposta a toda circunstância da vida do ser humano. É o nosso manual de vida boa. Vida abençoada está aqui. Deus fez o ser humano e o manual do ser humano é a sua palavra. Medo. Quem nunca sentiu medo? Medo é bom ou é ruim? Nós vamos ver o medo de acordo com a palavra de Deus. O medo, ele tem a ver como um mecanismo de defesa que possibilita que a nossa mente venha esta sensação de medo como um mecanismo de defesa com relação ao desconhecido. Que pessoa que chega na beira de um rio, que nunca viu aquele rio, e, por exemplo, pode ser um rio largo e não tão fundo, mas quem não conhece, quem vai chegar correndo e vai se atirar num lugar desconhecido, sem saber se é muito fundo ou se tem pedra, tem galhos, tem obstáculos, tem animais. Então o desconhecido geralmente causa medo sobre o ser humano e vamos dizer que é ruim, não é ruim, é um medo bom, que é um instinto de um mecanismo de defesa visando a proteção da pessoa. Agora, por exemplo, a pessoa necessitando uma defesa, por exemplo, sabe que vai atravessar um lugar que tem animais, bois, gado, cachorro bravo. Uma forma de se defender, a pessoa vai se precaver de não estar passando de qualquer maneira sobre aquele local. Mas o medo de enfrentar, o medo de encarar as coisas, às vezes pode ser ruim, pode ser mal. Nós vemos quando o povo de Israel está se aproximando da promessa, está próximo de pegar a bênção, de pegar a vitória na terra de Canaã. No livro de Números, capítulo 13, e versículo 28, fala assim: o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas, como também ali vimos os filhos de Anak. Então o povo, quando saíram 12 homens para espiar a terra, eles viram o relatório que eles trouxeram, eles viram a abundância naquele lugar, porque Deus já vinha falando que Ele ia levar eles a uma terra de promessa, uma terra que emana leite e mel, uma terra abençoada. Mas para eles entrar tinha obstáculo, tinha dificuldade, que eram os inimigos. E 10 espias focaram a sua visão, a sua mente no problema. Focaram a sua mente no adversário. E se o gigante que eles tinham que enfrentar tivesse 2,5 metros, de tanto que eles olharam, de tanto que eles focaram a visão deles no problema, já quando eles começaram a contar para Josué e para a nação, já parecia que o gigante tinha 4 metros de altura. Então era o medo que estava paralisando eles. E a visão deles estava somente no problema. Somente porque assim é na vida do ser humano. Quanto mais você pensa na dificuldade, quanto mais você foca, mais você está dando crédito, mais você está fazendo aquilo crescer sobre a sua vida. Mas teve 2 que foram sábios, porque eles pensaram, as coisas boas estão ali. A nossa fartura, a nossa vitória,
o nosso resultado está ali naquela terra. E Deus falou que essa terra é nossa, nós vamos tão somente confiar e vamos conquistar e vamos vencer. Que foi Josué e Caleb que falaram, não, a terra é boa, tem os obstáculos, mas o Senhor é conosco e nós vamos vencer. Assim é que o cristão deve agir, deve pôr a sua fé. Saber que se tem um problema, se tem uma dificuldade, não é para você esmorecer frente ao que você está passando. É para você se levantar confiante. Você saber, como tem uma frase tão popular, tão conhecida, não diga para o seu problema, para o seu Deus, que você tem um grande problema. Mas olhe para o seu problema e diga, eu tenho um grande Deus que me ajuda e me auxilia. Então é importante você pensar, porque aquilo que você pensa, você pode estar atraindo a circunstância para a sua vida. Você vai dizer, mas tem base bíblica para a gente não pensar e não focar no medo? Tem. Porque a palavra do Senhor, ela diz que Deus é poderoso para fazer. Ele faz na vida do cristão aquilo que o cristão pede e pensa. Está envolvido o pensamento. Fala assim, Deus é poderoso para fazer infinitamente muito mais além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Então o que nós vamos pensar? Se nós estamos pensando no tamanho do gigante, no tamanho do problema, no tamanho da adversidade, então nós vamos começar a pensar no tamanho do nosso Deus que está na nossa frente para nos dar a vitória. E quanto maior o obstáculo, maior o gigante na nossa frente, mais grande nós vamos escutar o tombo dele. Não foi assim com Davi? Quando um gigante, um homem de quase 3 metros de altura, está ali gritando e chamando um guerreiro para lutar com ele, os homens de Israel corriam para dentro das tendas e ficavam olhando assustados. De repente vem aquele menino com ousadia e poder de Deus. Ele falou, mas e quem é este, para afrontar o Deus vivo, o Senhor dos exércitos? Ele falou assim, eu vou em nome do Senhor. Ele pode vir com escudo, com armas, com lanças, com um escudeiro na frente, mas eu vou contra ele em nome do Senhor dos exércitos. E toda a terra vai saber. Aí você imagina quando um jovem se dispôs a enfrentar um grande guerreiro e foi em nome do Senhor, quando ele venceu, causou aquela coragem que ele tinha da parte do Senhor, passou para todo o exército de Israel. Aí, como se diz, caiu a ficha deles. Pensaram, mas se um menino venceu um gigante, por que nós vamos ficar agora com medo? Vamos também lutar porque o Senhor está conosco. Aí todo o exército se levantou como se fosse uma única pessoa e correram atrás do inimigo, porque o inimigo não resistiu quando alguém com fé e coragem. Então está faltando para você vencer coragem. Você colocar dosagem de coragem na tua vida. Você fala, mas eu estou vendo alguma circunstância, algo que está me segurando, algo que não está deixando eu partir para cima. Então eu tenho uma mensagem para dizer para você, que ou você parte para cima, ou o gigante vai ficar maior na sua vida. E nós vamos tirar um exemplo breve aqui, na conclusão desta mensagem sobre Jó. Jó, ele fala claramente daquilo que a pessoa pensa, daquilo que a pessoa projeta na sua mente. Nós temos que ter cuidado, porque se você alimentar, você tem alimentado, mas agora que você sabe sobre o que significa o medo, você tem que parar de alimentar o medo. Porque se você alimentar o medo que você traz na sua mente, na sua consciência, esse medo vai ser a sua realidade amanhã. Então você tem que alimentar a sua fé, alimentar a sua coragem. No livro de Jó, capítulo 3, versículo 25, muitas pessoas falavam, Jó está sofrendo porque ele pecou em alguma situação, porque Jó errou, porque isso e aquilo. E daí Jó também começava a buscar a resposta por que ele estava sofrendo daquela maneira. Um homem tão íntegro,
tão temente a Deus e cai naquela situação. Aí Jó responde no livro de Jó 3, versículo 25. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Então ele está dizendo, ele está falando, né? Ele está lembrando que antes que as casas caíssem sobre os seus filhos e eles morressem, antes que viessem os ladrões, antes que ele ficasse doente, antes que a sua mulher virasse as costas para Deus, tudo isso ele tinha pensado na sua mente. Tudo isso ele vinha alimentando. Ele vinha pensando, mas se chegar um dia que Deus não deixar o vento ao meu lado, um dia que Deus permitir que o vento se volte contra mim, ele começou a pensar assim, eu tenho medo naquele dia que os povos invadirem a minha fazenda e começar a levar meus gado, matar meus escravos, meus servos, meus filhos estarem na festa, vir um temporal e matar, perecer. Aí ele responde, né, no versículo 25, aquilo que temo me sobrevém, porque aquilo que ele temia lhe sobreveio. E ele diz assim, o que eu receio me acontece. Então pare de uma vez por todas de alimentar o medo e comece a alimentar a sua fé, comece a alimentar a sua confiança. Se tem um gigante na sua frente, não é para você fazer como o exército de Israel, se esconder, é para você fazer como Davi e dizer, eu vou em nome do Senhor dos exércitos enfrentar esse gigante e toda a terra, quer dizer, toda a minha parentela, a minha vizinhança, todos que ouvirem vão saber que Deus é sobre a minha vida e a minha vitória está no nome do Senhor. Vença os seus medos pela fé. Use a palavra de Deus. Se você está com medo, a palavra de Deus tem para cada dia um versículo que fala para você confiar, porque a vitória é do povo de Deus. Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus.